Amém? Recebi a oração do meu pastor, habilitado para isso. Mas ore por mim também, para que Deus possa colocar as palavras de uma forma direta nos meus lábios e que possa encontrar no seu coração o lugar para a palavra dele. Amém? Ore por mim, por favor. Sim, Pai. Eu recebo a oração dos meus irmãos nesta noite, Pai. E como igreja, Pai, queremos fluir no mesmo espírito, no mesmo entendimento da Tua palavra. Que como igreja possamos crescer naquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Senhor amado, eu oro pelo Teu Espírito, Pai, Espírito de entendimento da Tua verdade nesta noite. Traga, Senhor amado, clareza em nossos corações, Pai, na nossa mente, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vocês estão bem? Amém. Está um pouquinho calor aí, não, né? Glória a Deus. Hoje, enquanto estava ali concluindo e escrevendo os negócios, aí me deu uma dor de barriga. Aí eu falei para o meu filho: nossa, me deu uma dor de barriga agora. Aí meu filho viu e falou: é o senhor que vai ministrar hoje, pai? Eu falei: é. Falou: deu dor de barriga de nervoso. Eu falei: se não der, é porque a gente está fazendo para nós mesmos, não está fazendo para Deus, está confiando demais na gente. Sempre que traz um frio, porque é o cuidado, é o zelo pelo aquilo que Deus entrega para nós fazermos diante de um corpo, servir a um corpo, servir a igreja. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu vou falar com vocês, na verdade quero conversar um pouco, e juntos nós caminharmos dentro do entendimento sobre um tema. E como eu gosto sempre de falar e de refrisar sobre o que nós somos, que nós somos filhos, como objetivo que Deus nos deu, uma missão como igreja local, é gerar filhos e filhos maduros. Eu quero falar sobre um tema que muitas vezes pode ser que você conheça, mas pode ser que não tenha uma real clareza sobre esse assunto. E dentro da misericórdia e graça do Espírito, eu quero junto com você falar sobre esse tema hoje, e que nós possamos crescer nele um pouquinho mais. E o tema é temor. Só vou dar um tema para essa palavra, que os irmãos depois vão perguntar: Carlinhos, qual que é o tema da mensagem? Então já pode anotar aí: temor ou medo? Amém? O que nós sentimos? Temor ou medo? Como assim, Carlinhos? Muitos de nós aqui, eu acredito, uns 80%, nós não nascemos num berço evangélico. Nós conhecemos Cristo já a partir de uma idade. Amém? E por conhecer Cristo a partir de uma idade, nós fomos influenciados pelo meio qual nós vivemos. Eu falo muito sobre isso às vezes, quando eu volto muito sobre esse tema quando eu estou ministrando. E tudo aquilo que nós recebemos do mundo, do meio qual nós vivemos, contribuiu para que nós possamos ter hoje a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade. Amém? De uma forma ou outra contribuiu, para o bem ou para o mal, mas contribuiu. Amém? E uma coisa que aprendemos enquanto nós estávamos vivendo no mundo, porque o mundo assim moldou em nós
através de uma cultura, de um linguajar, uma ideia diferente a respeito de Deus. Porque o mundo não conhece a Deus. O mundo sabe, ouviu falar de Deus, mas não conhece o Deus verdadeiro, o nosso Pai. Amém? E por não conhecê-lo, se eu não conheço, eu vou pegar aqui o exemplo aqui, desculpa, com alguém que eu não conheço, não tenho contato. Qual que é o irmão o seu nome, meu querido? Rogério? Se eu não conheço o irmão Rogério, só vi ele algumas vezes, não tive relacionamento com ele, eu vou falar do Rogério para outra pessoa a partir do meu ponto de vista, de vê-lo distantemente, e não de intimamente. E pode ser que a forma que eu fale do Rogério para o Adriano, eu passe uma ideia errada da pessoa do irmão Rogério para o Adriano. E aquela ideia errada que eu passei para o Adriano, ele vai se relacionar, quando for ter com o irmão Rogério, ele vai se relacionar com o irmão Rogério de uma forma errada a partir da minha visão. E foi exatamente dessa maneira que o mundo passou para mim e para você uma visão errada sobre o nosso Deus e o nosso Pai. O mundo nos ensinou, se eu não obedecesse a Deus, eu seria castigado. Iria vir sobre mim uma punição, um castigo. E essa forma de falar de Deus que nós aprendemos através do mundo, nós, quando chegamos na igreja, quando aceitamos o Senhor Jesus, chegamos na igreja, quando ouvimos a palavra temor a Deus, por essa palavra temor, ela tem um duplo sentido, ela significa, sim, medo, mas, para nós hoje como filhos, ela tem outro sentido. Nós, quando ouvimos essa palavra temor, nós olhamos para ela como medo, a partir daquela ideia o qual nós tivemos lá sobre Deus, sobre o mundo. Então, quando alguém muitas vezes já falou, eu tenho temor a Deus, era como se tivesse, eu tenho medo de Deus, então eu não faço nada que vai desagradar a Deus, porque senão Ele vai me castigar, Ele vai me punir, Ele vai pesar a mão sobre mim. E por causa de um medo a Deus, a gente deixa de fazer algo por causa da punição, e não pelo um temor, que é o real significado do temor, que é um respeito, que é uma admiração, que é uma entrega a Deus, é um cuidado daquilo que é importante para o Senhor. E dessa maneira nós nos relacionamos com Deus a partir daquelas informações erradas que o mundo passou para mim e para você, e caminhamos dentro disso durante um tempo. E como eu falei sobre uma cultura, lá em Romanos, Paulo ele fala para a gente não se conformar, ele pede, rogo-vos, pois, irmãos, que não se conformeis, mas transformai a vossa mente pelo entendimento da palavra de Deus. Falando em minhas palavras, que eu não lembrar todos os 2 versículos. Ele pede isso para quê? Para que a gente não possa se amoldar àquilo que o sistema, que o mundo diz, mas que a gente renove a nossa mente pelaquilo que Deus diz. E como nós estamos falando de uma cultura, a oração do Pai Nosso, o Senhor ele fala sobre isso, que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Porque é necessário que venha algo do céu para nós. Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Abra sua Bíblia lá em Daniel 3, versículo 28 e 29.
para que a gente possa começar e você entender isso que eu comecei a falar. Vou tentar correr um pouquinho aqui para eu não alongar dentro do tempo e não ficar um pouquinho maçante para você. Daniel 3, 28, 29, amém? Todos acharam? Amém? Aleluia, então vamos lá. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas, a que prestar culto e adorar outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. O que acontece aqui? Praticamente isso que eu acabei de falar para vocês antes. Nabucodonosor, você conhece a história lá, Daniel capítulo 1, capítulo 2, até chegar ao capítulo 3, que é essa passagem. Ele servia a outros deuses, e por servir a outros deuses, ele fazia aquilo que de repente, ele queria agradar esses deuses da maneira dele, do jeito dele. Em um dado momento ele chega, coloca uma estátua, cria uma estátua, cria um decreto, passa essa informação para todas as pessoas, o qual estava debaixo dele, e esse decreto tinha que ser cumprido. E a Bíblia diz que 3 jovens não cumprem esse decreto, e eles sofreram a consequência disso, que foi o que você conhece a história, o qual eles foram lançados a uma fornalha de fogo ardente. E com o livramento desses jovens, esse rei, ele, vamos dizer assim, ele se converte a Deus naquele momento, porque esse decreto é praticamente isso, uma conversão ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas só que ele se converte a esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego e quer servir esse Deus desses jovens da maneira qual ele servia aos deuses deles, através de medo, através de punição. É o que ele fala no final aqui desse versículo. Ele dá uma sentença para aqueles que falar alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí, muitas vezes é dessa maneira que nós, como eu falei antes, nos relacionamos com o Senhor, a partir de algo antes de Cristo, não a partir de Cristo. Nós somos uma nova criatura, fomos criados, agora temos a mente de Cristo, e precisamos andar dentro dessa mente de Cristo, nos desenvolver dentro dessa mente de Cristo. Aí você fala assim, tá bom, Carlinhos, mas o que é isso? Tudo isso, o que é temor ao Senhor então? Pois bem, em Daniel 1, a Bíblia diz que quando o povo do Senhor foi sitiado, tomado, esse rei, ele manda buscar jovens de vários lugares, e com algumas qualidades, e traz esses 4 jovens, do povo de Deus. Só que esses jovens, para o povo de Deus, para você entender onde eu quero chegar, eles foram criados com um tipo de ensinamento diferente de todos os outros jovens que estavam com ele naquele lugar. Eles foram criados, foram instruídos
a respeito de um Deus vivo, a respeito de um Deus dos seus pais, que livrou eles de da mão de Faraó, que livrou eles de tantas coisas, que fez tantos milagres na vida deles, o qual esse Deus tinha os mandamentos para aquele povo, e esses jovens foram instruídos nesses mandamentos, esses jovens foram guardar esses mandamentos dentro deles. Em um dado momento, esses jovens foram levados a uma situação de prisão, vamos dizer assim, a estar em outro lugar, vamos dizer assim, não por culpa deles, mas por culpa de outros. E foi colocado diante desses jovens uma situação, é o seguinte: a partir de hoje, você vai se alimentar da melhor iguarias do rei, do vinho, de todas as coisas do rei. Esses jovens, eles poderiam estar revoltados pela situação que tinha acontecido com eles, e falar: ufa, até que enfim, agora eu vou estar num lugar bom, vou comer do bom e do melhor. Mas tinha algo dentro deles que trazia a memória deles de quem eles eram, e que fazia com que eles fincassem o pé em uma posição de temor, que era a certeza de quem era o Deus dele. E a Bíblia diz que esses jovens rejeitam a se alimentar das iguarias dos reis, a beber do vinho do rei, e propõem algo para aqueles o qual cuidava deles. E o que levou esses jovens a tomar essa decisão é o temor ao Senhor. Aí você falou: tá bom, Carlos, mas o que é o temor ao Senhor? Eu peguei aqui uma explicação, porque eu também, às vezes, já fiz muita confusão sobre temor e medo, e eu pedi ao Senhor: esclarece cada vez mais isso dentro de mim, para que eu possa guardar isso. E dentro de até mesmo da Bíblia aqui, aquela que tem vários significados da palavra, diz assim, no contexto bíblico, o temor do Senhor é frequentemente mencionado como um princípio fundamental da sabedoria e da vida virtuosa. E o que tinha de diferente de Daniel e seus amigos sobre isso? Ele tinha uma sabedoria, ele tinha um temor a Deus, e esse temor lhe trouxe uma sabedoria e uma vida virtuosa. Mas você pode falar assim também: Carlinhos, a Bíblia lá em Mateus fala que é para a gente não temer ao homem, mas temer a Deus, que pode lançar a nossa alma no fogo ardente, né? Que vai perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Tá, mas tudo isso é para quem não teme a Deus, para quem não guarda os mandamentos do Senhor, para quem não guarda os ensinamentos de Cristo. Porque o temor a Deus, ele nos livra de várias coisas. O temor a Deus é guardar os mandamentos, as orientações dele dentro de nós, cravado dentro do nosso coração. Porque o homem que teme a Deus, ele vai bem em tudo aquilo que ele faz. Por quê? Porque quando chegar as propostas, vamos imaginar, aqui eu acredito que tem pessoas que mexem com comércio, com negócios, com serviços. Uma pessoa que teme a Deus, quando chega uma oportunidade de ele fazer alguma coisa que vai lhe trazer um lucro rápido, mas de uma forma errada, primeiramente ele vai olhar para aquilo que está dentro do coração dele. Ele falou assim: não, eu temo ao Senhor, e os ensinamentos do Senhor, ele não permite que eu faça isso. E com o cuidado, com o zelo de não desagradar ao Senhor, e contra aquilo que o Senhor ensina, ele prefere ter prejuízo do que ter um lucro fácil. O homem e a mulher
que teme ao Senhor, que guarda os seus mandamentos, as suas instruções no seu coração, quando ele é inserido num ambiente, num lugar de tribulação, de perseguição, ele não vai ceder às propostas boas que foi lhe oferecido, assim como foi oferecido para Daniel e seus amigos, mas ele vai ficar firme naquilo que Deus colocou no coração dele como orientação. Filho meu, guarda o teu coração. Ele vai guardar o coração dele de todas aquelas coisas externas que não vêm do Senhor. E guardando, tendo temor ao Senhor, que temor é ter zelo, não é ter medo de uma punição, mas uma atitude de respeito e reconhecimento da grandeza e santidade do Senhor. O temor não é um medo de punição, mas uma atitude de respeito e reconhecimento da grandeza e santidade de Deus. O que é isso? É a gente cuidar de todas as maneiras para não ir contra esses atributos do Senhor. Porque para eu e você continuar em temor ao Senhor, em guardar todas essas coisas, nós precisamos também conhecer esses atributos de Deus. E também para ver e saber que também dentro desses atributos do Senhor, sim, o Senhor ele é juiz. E para aqueles que não entram numa porta para se tornar filhos, vai chegar o momento do juizado. E sim, isso que está em Mateus 10, 28 pode acontecer. Tanto o corpo e a alma pode ser sim lançada no fogo, mas como uma forma de punição para aqueles que não são filhos, para o mundo o qual nos conhece. Mas o temor ao Senhor é guardar tudo aquilo que até hoje Ele tem construído no meu e seu coração, com todo cuidado para que não roubem de mim e de você aquilo que o Senhor já construiu em nós, os seus mandamentos, os seus conselhos, as experiências no secreto. Teve um tempo na minha vida que eu orava muito, e aí chegou o tempo da frieza, e eu parei de orar. Eu olhei para situações, olhei para algumas coisas, aquelas coisas que nós meninos fazemos, né? A gente olha para a nossa vida, a gente almeja algumas coisas. Eu orei e pedi a Deus e essas coisas não aconteceram. A gente quer retorno rápido. E por não acontecer no nosso tempo, a gente fala assim, não está valendo a pena tudo isso. Como filhos imaturos, nós pensamos dessa maneira, e nós abandonamos aquilo qual realmente de fato constrói algo em nós, que é a oração, que é um relacionamento com o nosso Pai. E aí um certo dia, eu participei de um culto, e aí Deus usou uma pessoa, e falou assim, volta para aquele lugar, onde você tinha prazer de estar comigo, volta para o seu quarto, e quando eu ouvi isso, de imediato a minha memória me levou para aqueles momentos realmente de grandes prazeres na oração, de estar com o Senhor, de estar jogada ali no quarto, com a porta trancada, sem querer de repente abrir para nada, e chorava, babava ali naquele lugar. Eu acredito que você também já teve esse seu momento com Deus, mas em algum momento aquilo foi tirado de nós. Por quê? Ou melhor, nós deixamos ser tirado. Por quê? Nós não guardamos aquela preciosidade que é a orientação do tempo a sós com Deus, do temor
ao Senhor, de não deixarem roubar aquilo que o Senhor nos deu, que era um tempo precioso com Ele. E a palavra nos diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Em Provérbios, o temor do Senhor, ele é visto como, Provérbios 8:13, o temor ao Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os odeio. Então o temor do Senhor é estar longe de todas essas coisas que não condiz com aquilo que está na pessoa de Cristo. Mas muitas vezes nós não queremos desagradar os amigos, desagradar o meio no qual nós estamos inseridos, e nós nos envolvemos com algumas dessas coisas que foi dito aqui. Nós nos envolvemos com a má conversação, nós falamos mal do nosso irmão, até mesmo do chefe, porque quer ver uma maldição dentro da empresa, é quando os funcionários se juntam para falar mal da chefia. Por quê? Porque o mundo só sabe fazer isso, falar mal. E aí quando você, que tem as orientações do Senhor para você orar pelas autoridades, do seu chefe é uma autoridade, em vez de você guardar, eu e você guardarmos essas orientações, ter temor ao Senhor e não se envolver nisso, nós às vezes, por causa de não lembrar e ter o temor do Senhor avivado no nosso coração, nós nos envolvemos nessas rodinhas e começamos a falar, é verdade, o nosso salário está pouco, o chefe está ganhando muito, a empresa está ganhando muito e a gente está ganhando um pouco. Em vez de a gente ir para o nosso secreto e orar pela vida dos nossos superiores e falar, Senhor, prospera essa empresa, traz negócios para essa empresa, que abra oportunidade para mim dentro dessa empresa aqui, Senhor. Senhor, eu sei que está pouco, mas o Senhor vai fazer multiplicar, mas eu quero um pouquinho mais, Senhor, mas abençoa os negócios dessa empresa. Mas só que nós, por não guardar, não ter temor ao Senhor, nós agimos de uma forma diferente. Mas quando nós também temos temor ao Senhor, nós caímos nas graças daqueles que é superior a nós. Eu aprendi muito aqui quando, olha só, Daniel ele fala primeiro como o primeiro mordomo, aquele que ele estava responsável diretamente por eles. E o mordomo fala o seguinte ali, é o seguinte, cara, isso aí que você está me propondo, vai colocar meu pescoço em risco. Vai chegar o tempo determinado que o rei vai pedir para levar vocês diante dele, e eles vão ver que vocês não vão estar tão formosos como os outros homens lá, que os outros jovens que vai ser apresentado. Então, o meu pescoço vai estar em risco. Tá, beleza. E aí, esse primeiro chefe deixou eles com outro chefe da cozinha. Daniel, ele não se conformou e foi e falou com ele, é o seguinte, vamos fazer um trato nós dois aqui? Vamos fazer um trato de dias? Serve para mim e para os meus amigos aqui 10 dias de só legumes para nós, e você vai ver que nós vamos estar mais formosos do que todos os outros. O que eu quero dizer com isso? Por causa do temor ao Senhor, aos princípios do Senhor, guardar os princípios do Senhor, o Senhor gerou uma sabedoria dentro do coração de Daniel, para que ele pudesse ir até com aqueles dois homens, conversar, falar com eles, e o Senhor deu graça diante de um deles, o qual cedeu aquela proposta, e no cabo de 10 dias, ele e seus amigos estavam mais formosos do que todos os outros.
O temor do Senhor nos traz uma sabedoria e também nos traz uma graça diante dos homens, porque antes de ter medo pelas consequências de uma situação, eu prefiro estar íntegros nas orientações que o Senhor tem me dado, e por estar íntegros diante das orientações, dos ensinamentos do Senhor, guardando o meu coração diante do Senhor, o Senhor vai me dar sabedoria para agir em qualquer lugar, em qualquer situação. E o Senhor vai nos dar graça diante dos homens, quer seja filhos ou não filhos, porque em primeiro lugar, conservamos o temor a Ele, conservamos o nosso coração íntegro diante dos mandamentos dEle. Se eu e você guardarmos o nosso coração, se nós tivermos esse temor, que é ter reverência, ter cuidado, ter zelo, ser zeloso pelas coisas do Senhor, pelas orientações, pelos mandamentos do Senhor, pelas orientações o qual o Senhor colocou em mim e em você, isso vai nos livrar de muitas coisas como eu já disse, e vai nos dar socorro no dia da tribulação também, vai nos dar alívio para um dia, de repente, de perseguição. Pode ser que às vezes você pode ter sido já tentado nisso, como eu também já fui. Pode ser que você já tenha caído, como eu também já caí nessa tentação também. A orientação do Senhor pede para a gente honrar Ele com as nossas primícias, com tudo aquilo que Ele tem nos dado, com nossos bens. Mas chega o bendito dia que tem o seu cartão de crédito, que os juros não é pouco, que os juros ele grita e você fala assim: eu não quero pagar juros. E chega o dia, você olha para a sua conta, tem um dinheiro ali que dá para você pagar o cartão de crédito, só dá para pagar o cartão de crédito, não vai dar para dizimar, ofertar, primiciar, não vai dar para abençoar o irmão, não dá para fazer nada além. Aí por causa do temor, tipo medo dos juros, eu e você pode ser que já cedemos a fazer essa outra coisa primeiro. Mas tem pessoas, e também já aconteceu também comigo e com você, que decidimos romper essa barreira de repente de ter medo da situação e ter um temor ao Senhor, de guardar aquilo qual Ele colocou como princípios dentro do nosso coração, e falar: não, primeiro é para o Senhor. Senhor, eu vou honrar o Senhor primeiramente, reconhecer que é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que cuida de mim, é o Senhor que zela pela minha casa. Eu vou ofertar, vou dizimar e vou primiciar. E quando nós zelamos pelo aquilo que o Senhor nos deu, colocou dentro de nós, na verdade, nós desfrutamos do seu cuidado, do seu zelo, nós desfrutamos do amor do Pai e da providência de um Deus poderoso. Mas quando nós cedemos o medo ou a situação qual nós estamos vivendo, que às vezes não é tão agradável, e deixamos de lado o temor, que é a orientação, que é dar valor, dar importância àquilo que é importante para Deus, nós nos igualamos ao restante do mundo, nós voltamos a ter a mentalidade do mundo, e nós não fazemos como Paulo nos orienta, a renovar a nossa mente pela palavra. O que é isso? Pela uma nova cultura dos céus, pelo aquilo que os céus diz sobre mim e sobre você, porque cada vez mais que eu e você tememos ao Senhor, o Senhor vai acrescentando as consequências desse temor. Em Provérbios 9, 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo
e o conhecimento do santo é o entendimento ao Senhor. O temor do Senhor é descrito como um caminho para a vida, afastando as armadilhas do mal, em Provérbios 14, 27. A gratidão, a bênção divina, em Provérbios 16, 6. Portanto, o temor não é um sentimento de terror, mas uma atitude de reverência e adoração diante de Deus Todo-Poderoso. O temor ao Senhor é um sentimento, não é um sentimento de terror, mas uma atitude de reverência e adoração diante de Deus Todo-Poderoso. Então, como que eu temo a Deus, Carlinhos? Como que eu na prática vou temer a Deus? Adore a Ele em tudo aquilo que você for fazer. Faça todas as coisas como se estivesse fazendo para Ele e adorando a Ele, nos seus negócios, nos seus pensamentos, no seu trato em casa, com o filho, com a esposa, com os amigos, com os irmãos, como se estivesse fazendo para o próprio Cristo. Esse é o temor a Deus. Por quê? É o cuidado de não entristecer aquele que habita em mim e em você, o doce e amado Espírito Santo. Se eu posso de repente simplificar o que é o temor ao Senhor, é o cuidado de não entristecer aquele que habita em mim e em você, que é o doce e amado Espírito Santo de Deus. Porque cada vez mais que nós praticamos o que Ele nos ensina, praticamos as palavras do Senhor, mais agradamos a Ele. E para finalizar, sobre o que é o temor ao Senhor, eu quero concluir com as palavras de Cristo. Em João 15, 7 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos serás feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os meus mandamentos, guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria, seja completo. Então, o Senhor Jesus nos orienta para a gente guardar os mandamentos dEle, que aguardando os mandamentos dEle, nós estamos nele e Ele está em nós. A alegria dEle era fazer a vontade do Pai, cumprir todos os mandamentos do Pai. E aí tinha uma alegria nele, que era plena, que era fazer a vontade do Pai, e que essa mesma alegria precisa estar em mim e em você, através de um temor, que é guardar tudo aquilo que o Senhor tem nos orientado, que é zelar pelo aquilo que o Senhor já tem plantado, tem depositado dentro de mim e de você. Mas você fala assim: Carlinhos, mas foram tantas coisas. Pois é. Onde que Ele fala sobre todos esses mandamentos, sobre todas essas orientações? Na sua palavra. E eu tenho entendido que a Bíblia, cada capítulo, cada livro, ele é como uma estrada, que às vezes a gente pega ela pela primeira vez e está indo em uma direção, e você está querendo chegar àquele lugar logo, e você vai tão rápido pelaquela estrada que você não percebe e não vê todos os detalhes
daquela estrada. Você quer chegar logo ao final, mas você não observou os detalhes que tem naquela estrada. Pois bem, assim é a palavra do Senhor. Nós precisamos passar por essa estrada várias vezes, vários dias e várias vezes. E cada dia que nós passamos por uma estrada qual nós estamos acostumados ali indo e vindo, nós vamos observando cada detalhe que tem naquela estrada, e nós vamos fazendo algumas paradas, e aquelas paradas muitas vezes nos traz alegria, nos traz alguns prazeres, porque nós paramos em algo qual eu não tinha visto antes na primeira vez que eu passei rápido. Eu vou muito para o Vale do Ribeira, e eu tenho conhecido vários lugares dentro dessa estrada, né, aqui na Regis. A primeira vez que eu fui, eu era inexperiente, eu nem gostava de dirigir, eu só queria chegar logo lá, eu queria sair do carro, fazer o serviço e voltar para casa. E eu não conheço, só fui na Regis, não vi os detalhes que tinha nela. Mas já vai fazer 4 anos que eu ando ali naquela estrada da Regis. Hoje eu já conheço muita coisa ali, algumas entradas, algumas saídas, alguns pontos de parada, lugares que eu preciso parar para reabastecer, para fazer as refeições. Antes eu só ia direto, só tinha um lugar, vou logo até aquele lugar, vou parar lá, vou almoçar e vou continuar a viagem. Mas hoje não, por andar bastante na Regis, eu posso parar em vários lugares para fazer as minhas refeições, porque eu conheci. E o que eu quero te ensinar com isso? Que assim é a palavra do Senhor. Nós lemos a palavra muitas vezes com tanta pressa, que nós não observamos os detalhes muitas vezes que tem aqui dentro. E uma coisa que eu vi quando lendo esse capítulo de Daniel, e me chamou a atenção, foi essa parada de que Daniel achou graça, o Senhor deu graça a Daniel diante desse mordomo, e que no final de tudo o Senhor honrou Daniel e os seus colegas, que eles estavam mais formosos do que todos os outros jovens. Então, quando nós entendemos esses detalhes que tem nessa caminhada, que é na leitura e meditação da palavra do Senhor, coisas vão sendo reveladas e vão nos destravando e vão nos levando a um lugar maior em Deus, entendimento do Senhor. E isso, eu e você, nós vamos crescendo em graça, em formosura, onde nós vamos começando a passar daquilo que nós aprendemos para os nossos irmãos. Falar: irmão, eu aprendi tal coisa, vamos comigo aqui? E tem um lugar também de muito prazer também, aqui dentro, de muita alegria. Você já teve o prazer do Espírito Santo revelar uma palavra aqui dentro, e você ficar pulando igual bobo na sua sala, no seu quarto, e falar: uau, eu não tinha visto isso aqui? Pois é, às vezes eu paro na Regis em um lugar só para comprar algumas coisinhas lá, para presentear os amigos, para trazer para minha esposa, porque dá alegria de trazer um palmito para minha amiga, de trazer às vezes um queijo para minha esposa, porque dá alegria em ver o prazer deles recebendo aquilo que eu parei na estrada, que eu não vi na primeira vez, e comprei um salgado para minha esposa, um queijo, que ela gosta, um vinho para os meus irmãos, que meus irmãos são cristãos, gostam de tomar vinho. Fui lá, comprei um vinho seco que meu irmão gosta, falei: isso aqui ele gosta. Carlinhos, você está incentivando o vício dele? Ele vai beber assim, eu não dando não. Mas a alegria de eu pegar aquilo ali e dar para ele falar: você lembrou de mim. Às vezes a nossa religiosidade impede com que a gente comece a falar de Cristo sem abrir a boca. E eu tenho visto mudança na vida do meu irmão, no meu relacionamento com ele, no respeito que ele tem por mim como homem de Deus. A família dele
Mas eu poderia parar, de repente, voltando aqui, abrindo aspas, fechando. Eu vou dar um vinho para o meu irmão. Mas ele tem prazer naquilo ali. Eu não tenho. Mas através de uma atitude de querer agradar o coração do meu irmão, de repente naquilo, ele me vê hoje com outros olhos. Não participo, tá? Do cálice com ele não. Não participo do cálice com ele não. Eu bebo minha coca quando eu estou lá. Mas ver a alegria, provocar uma alegria, um prazer no amigo, no irmão, na esposa, com algo que você parou naquela estrada que você passava tantas vezes e você não via. Da mesma maneira, é você ter uma palavra, uma direção, um fundamento do Senhor, um princípio do Senhor dentro de você, que você descobriu nessa estrada, que é a palavra do Senhor, e você poder compartilhar com o irmão, e aquilo ali trazer alívio, trazer alegria, trazer refrigério para a pessoa no momento certo. Isso é ter um temor ao Senhor, é guardar os seus princípios, é ter prazer nele, e é honrar ele em todo momento. Amém? Fique de pé. Me perdoa se eu fui um pouco maçante, mas eu queria compartilhar essa palavra sobre o entendimento do que é um temor a Deus. Não é ter medo de querer desagradar, de querer um medo da punição, um medo da correção, porque para os filhos, quando o pai nos corrige, é sinal de amor, porque ele diz que ele ama os filhos e ele corrige aquele qual ele ama. Mas se tem medo no teu coração sobre alguma situação, eu quero te convidar a você se envolver no amor desse pai, porque o amor que ele tem para mim e para você, diz que o amor dele lança fora todo medo. Então, se o amor dele lança fora todo medo, então esse temor de se relacionar, esse temor a Deus não é um medo a Deus, é um prazer de guardar os mandamentos dele dentro do nosso coração. O salmista diz: a tua palavra eu guardei no meu coração, escondi no meu coração, para não pecar contra ti, para não entristecer o teu espírito em minhas palavras. Então, temor ao Senhor é ter zelo da importância para aquilo que é importante para Ele. O temor ao Senhor é não se submeter a situações do dia a dia para levar vantagem, para sair, para levar lucro. O temor no Senhor é falar a verdade, não é mentir numa situação com medo da consequência de algo que você errou. O temor do Senhor é falar a verdade para conservar, mesmo ter que passar pela consequência daquilo que você tem medo. Mas o salmista diz também: se o Senhor estar comigo, quem temerei? Esse temor do salmista, sim, refere a medo. Ou seja, o Senhor está comigo, eu vou ter medo do quê? O Senhor está comigo, eu vou ter medo do quê? Então é melhor eu sim guardar os princípios do Senhor dentro de mim, não entristecer o seu espírito e continuar no crescimento, continuar no embelezamento que Ele tem para mim e para você. Amém? Ore comigo. Não pense que eu também já tenha alcançado um lugar pleno de temor ao Senhor. Assim como você, eu também estou no processo da construção de Cristo em nós, num processo de Cristo sendo formado em mim, você, cada dia mais, eu e você sendo parecido com Ele.
Eu tenho algumas coisas que precisam ser mudadas dentro de mim, assim como você também precisa. Algumas coisas precisam ser tiradas para ser estabelecido Cristo. Algumas coisas que ainda o medo ainda domina dentro de mim, de você, que às vezes a gente tem negado a Cristo em algumas situações. A gente tem deixado aquilo falar mais alto. Mas não se envergonhe não. Tenha não vergonha, mas tenha, como posso dizer, um arrependimento de ainda não ter chegado lá, ou melhor, querer agradar ao Senhor em todas as coisas. Pai, às vezes nós olhamos para a vida de Pedro e infelizmente nós até julgamos esse momento como um fracasso na vida de Pedro e achamos que devemos fazer a mesma coisa e parar porque fracassamos. Não agradamos o Senhor totalmente. Quando Jesus ele chama Pedro para sair do barco, espero que você entenda isso e receba isso no teu espírito. Quando Jesus chama Pedro para sair do barco, Pedro ele começa a caminhar nas águas, pelas águas. Sim, ele afundou, mas o Cristo estava no lado dele, próximo a ele, para trazer ele de volta à superfície das águas. Ele não voltou do início de lá do barco para de novo voltar para perto de Cristo e continuar uma jornada, não. Cristo pegou ele da posição onde ele estava, da onde ele afundou, e falou: agora vamos aqui comigo. Você não precisa voltar tudo de novo, não. Só entenda da onde você caiu, da onde você parou, e entenda quem está com você aqui no seu lado. Você teve uma pequena fé que te fez cair, você teve uma pequena fé que te fez negar, você teve uma pequena fé que te fez abandonar os princípios do Senhor no teu coração. Você teve uma pequena fé que te fez ceder às tentações, te fez ceder os momentos, te fez ceder as propostas que o mundo muitas vezes te fez, e você não temeu ao Senhor o suficiente para continuar naquela caminhada com Cristo sobre as águas. O Senhor ele não é o acusador, o Senhor é o nosso advogado, o qual ele pega na minha e na tua mão e fala assim: levanta, filho, vamos. Você não precisa começar de lá do barco, não. Você vai começar daqui onde você caiu. Você vai continuar, ou melhor, você vai continuar daqui onde você caiu. Agora eu vou junto com você, pegando na sua mão, e eu quero falar nos teus ouvidos novamente os meus princípios. Quais são os meus princípios? Quais são os meus mandamentos? Eu quero falar novamente no teu ouvido, mais perto. Pode ser que você ouviu de longe, lá do barco, só que agora o Senhor está te convidando a você ouvir Ele de mais perto, novamente, a sua voz, de uma forma mais perto. Feche seus olhos. Amado Espírito, doce amado Espírito, eis-me